Estamos ao vivo aqui no meu Instagram. Este material vou subir para o YouTube, ele não vai ficar salvo aqui no Instagram. Estamos começando aqui a nossa live, o nosso curso. Você está sendo convidado para estar fazendo um curso comigo, Amor em Guerra. É sobre isso, nós vamos falar sobre relacionamento amoroso e vamos aprofundar aqui dois conceitos: constelação familiar e o conceito do livro A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Quem já leu o livro aí, A Arte da Guerra, de Sun Tzu? Sejam todos muito bem-vindos a essa live maravilhosa, ao início dessa jornada. Hoje eu estou fazendo aqui uma introdução, vamos aprofundar em alguns conceitos do livro, inclusive vamos estudar aqui algumas coisas, um material que eu preparei aqui para discorrer na live. E se você ainda não está no meu grupo, te convido a fazer parte, para estar entrando lá para a nossa comunidade. Ela é gratuita. Lá a gente está entregando áudios diários e um infográfico, material complementar para aprofundar o seu entendimento, o seu estudo, para você conseguir pegar tudo que a gente está trazendo aqui. Hoje nós vamos falar sobre amor em guerra. Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando aí na live, ok? Então vamos lá. Esse curso, esse material, ele veio de um insight poderoso. Para quem não sabe, nós estamos numa maratona de 90 dias. Começou dia 7 de junho e vai até dia 7 de setembro. Junho, agosto, setembro. Isso, junho, agosto, setembro. Exatamente, até o dia 7 de setembro. É uma maratona de 90 dias, onde nós vamos trabalhar diversas coisas. Agora, neste momento, nós estamos fazendo este curso aqui, a gente está montando, a gente está estruturando esse curso, Amor em Guerra. Para você que está no relacionamento, dia 12 de junho está chegando aí, dia dos namorados. Para você que está num relacionamento, para você que quer entrar no relacionamento, eu vou te ensinar táticas, estratégias poderosas para você restaurar seu relacionamento, para você construir um relacionamento memorável, para você viver o verdadeiro significado da paz. Sejam bem-vindos, vocês que estão entrando. Então, nesse curso, Amor em Guerra, nós vamos aprofundar. Nós temos aqui uma estratégia de entrega de conteúdo. Então, nessa estratégia de entrega de conteúdo, nós vamos estudar, aprofundar sobre todo o conceito por trás do livro A Arte da Guerra, aplicada a relacionamentos, principalmente relacionamento amoroso. Grande parte dos relacionamentos hoje, eles estão findados ao fracasso. São pessoas fantásticas que decidem viver uma vida junto ou se relacionar, mas num curto espaço de tempo aquilo finda. Por quê? Por conta de que você está no meio de uma guerra. Só que você é um jardineiro. Tem uma frase que eu adoro. O que você prefere? Ser um guerreiro no jardim ou um jardineiro na guerra? Eu prefiro ser um guerreiro no jardim. Pelo menos eu estou protegido. Então é essa dinâmica, porque quando você se relaciona com alguém, não é aquela pessoa que você está se relacionando. É com um sistema familiar. É com todo um sistema, todo um conjunto de coisas, de eventos que a gente vai estudar. A constelação vem trazendo este conceito para a gente, essas coisas. O que você guerria? Quando você entra num relacionamento, quem é seu inimigo? É o outro? Ou são seus padrões?
as suas lealdades invisíveis, amarras que você carrega inconscientemente, feridas emocionais que você carrega. Quem são seus inimigos? Quem você precisa vencer? Então vamos lá. Nesse curso aqui, esse conjunto, eu elaborei aqui uma estratégia de mais ou menos 7 lives, onde nós vamos aprofundar nesse conceito. A minha intenção é entregar tudo, tá? É entregar o ouro, porque eu quero gerar valor na vida das pessoas. Eu sinto que esse é meu chamado, que esse é meu propósito. Eu falo assim, é isso que eu vou fazer. Então, se você tiver dúvida, já coloca aqui nos comentários, já deixa aqui aqui na live mesmo, já deixa todos os seus comentários, todas as suas dúvidas. Interage com a gente para a live ficar dinâmica. Eu vou ter um maior prazer em compartilhar com você, em tirar suas dúvidas. Então, seja bem-vinda, Edvânia. Então vamos trocar aqui uma ideia aqui, né? Qual que é a espinha dorsal desse curso? Porque um curso ele precisa de uma ementa. Um treinamento ele precisa de uma ementa, ele precisa de uma estratégia de entrega para você absorver. E graças a Deus eu sou muito bom em estruturar métodos, estratégias. Então esse curso foi muito bem elaborado. Tive apoio aqui de aliados chamados de ChatGPT e Google Gemini. Não tenho vergonha de falar que eles me ajudaram a estruturar todo este plano de ação, porque eu quero entregar o ouro, eu quero entregar o melhor para vocês. Então, qual que é a espinha dorsal para este treinamento? Primeiro ponto, nós vamos aqui fazer um paralelo do conceito de Sun Tzu junto com as constelações familiares, ok? E a aplicação nos relacionamentos. Ronan, esse é um curso para quem está se relacionando? Não, para qualquer pessoa. Porque a base fundamental, anota isso, as maiores oportunidades de crescimento e amadurecimento que você vai ter na sua vida vão acontecer quando você estiver em um relacionamento. Quando você estiver vivendo um relacionamento. E quanto mais saudável é a relação consigo mesmo, mais saudável é a relação com o outro. A gente não percebe os padrões que a gente carrega até que a gente esteja no meio de outras pessoas. Sozinho, gente, nós somos perfeitos. Sozinho a gente não erra, nosso peido é cheiroso. A treta começa a acontecer quando tem uma segunda pessoa, uma outra pessoa. Eu falo o seguinte, quando duas pessoas decidem se unir, nasce uma terceira pessoa. Mas isso é um assunto mais profundo, que depois eu vou detalhar mais com você. Quando duas pessoas se unem, nasce uma terceira pessoa, uma terceira entidade. Anota isso. Quem é a terceira entidade que nasce quando duas pessoas se unem? O casal. Quando um homem, uma mulher ou duas pessoas do mesmo sexo, não importa. Quando duas pessoas se unem, nasce uma terceira pessoa. E essa terceira pessoa, chamada casal, ela tem necessidades, ela tem desejos, ela tem expectativas, ela tem anseios. E que se essa terceira pessoa não for nutrida e protegida, ela morre. Esse é o motivo pelo qual hoje em dia está tão efêmero esse negócio chamado de relacionamento. Porque as pessoas estão pensando em si mesmas, mas estão esquecendo da terceira pessoa que nasce, o casal. Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui um paralelo, tá? Conceito de Sun Tzu, um equivalente nas constelações e aplicação prática no relacionamento. Então, Sun Tzu, no livro A Arte da Guerra, ele te ensina conhecer a si mesmo e conhecer o inimigo. Ok? Resumidamente, o livro ele te ensina a conhecer a si mesmo e conhecer o seu inimigo.
E nas constelações, você tomar consciência do próprio script familiar e o sistema do outro. Se você entende o seu script familiar e o sistema do outro, Sun Tzu diz o seguinte: se você conhece a si mesmo, mas não conhece, ou melhor, se você conhece a si mesmo e conhece o seu inimigo, é 100% de vitória. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece o seu inimigo, é 50% de chance para cada. Mas se você não conhece a si mesmo e nem o seu inimigo, é derrota na certa. Então, o que é conhecer a si mesmo? É entender o seu sistema familiar e as dinâmicas familiares às quais vocês estão envolvidos. Permeiam na sua vida. Se você for observar, as dinâmicas são parecidas. Você pode quebrar isso na sua vida. Você pode criar um novo destino. Ronan, todo mundo da minha família se lascou. Pois é, você tem uma grande chance de se lascar também. Se você não quebrar essas dinâmicas invisíveis que te prendem nesse sistema. Bert Hellinger fala que somos mais leais do que livres. É justamente isso. Se você não olhar para essas dinâmicas com um olhar maduro, e principalmente as dinâmicas das quais você está preso, você está envolvido. Então, o primeiro pilar, central, é isso: conhecer a si mesmo e conhecer o inimigo. Fazendo um paralelo com a constelação, tomar consciência do seu script familiar e do sistema do outro, da outra pessoa. E uma outra coisa, aplicado aos relacionamentos: parar de projetar as frustrações dos seus pais nos parceiros. Todos nós, gente, vivemos dinâmicas. E todas essas dinâmicas, elas ficam no nosso inconsciente. As frustrações dos nossos pais, elas ficam lá. Jung trouxe o conceito de... como é que é? Sombra do pai e a sombra da mãe. Deu uma fugida aqui. Seja bem-vindo, Virtuoso Brito. Ó, que legal, o sobrenome é que nem o meu, Ronan Brito. Seja bem-vindo. Então nós estamos aqui trocando uma ideia, a gente está aqui fazendo um curso. Eu estou aqui entregando para vocês um curso, Amor em Guerra. Esse curso vai ser dividido em 7 módulos. Estou entregando gratuitamente para vocês aqui no Instagram. Essa live eu vou subir para o meu YouTube para ficar lá disponível, para gerar um conteúdo para mais pessoas, tá bom? Então a sua interação, o seu engajamento, ele é fundamental para que esse treinamento, esse curso fique rico. Rico de informações, rico de conteúdo para agregar para várias pessoas. E aqui eu estou explicando para vocês essa parte estrutural do curso. Vou fluindo aqui, se tiver dúvida deixa nos comentários. Primeiro pilar é conhecer a si mesmo e conhecer ao outro, que é a base do livro A Arte da Guerra. Trazendo uma aplicação com as constelações, é tomar consciência do próprio script familiar e do sistema familiar do outro. Ronan, eu estou solteiro, estou solteira, não tenho ninguém neste momento. Como que eu vou saber do script do outro? Então é um excelente momento para você estudar o script do seu sistema. Como que funcionam as dinâmicas do seu sistema familiar. E com certeza, em algum momento vai aparecer alguém. E aí o que você faz? Você é mais estratégico, você não é tão inocente ao entrar numa dinâmica de relacionamento. As melhores coisas que vão acontecer na sua vida é quando você estiver num relacionamento, principalmente relacionamento amoroso.
mas esteja preparado para isso, para você não ser uma joaninha, como é que fala? Uma rolinha inocente na hora de se relacionar. Está pronto para ver qual que é o script, qual que é o esquema. Essa guerra que eu venço, eu consigo encarar esses desafios, isso aqui é para mim. Porque no início, gente, é maravilhoso, aquele calor, aquela coisa gostosa. Mas depois começam a vir as consequências. Começam a vir as dinâmicas. E o segundo pilar do livro é vencer a guerra sem lutar. Então, o verdadeiro significado de você entender a arte da guerra é você conseguir vencer a guerra sem precisar chegar na luta. Porque quando acontece o confronto, a guerra já foi perdida. Quando o confronto acontece, acabou a guerra já está no fim. O que tinha que acontecer era para acontecer antes. É você vencer a guerra sem chegar no ponto de batalha. E trazendo os conceitos da constelação, né? É você assumir a postura do adulto e sair do emaranhamento familiar. É você seguir a sua própria vida. Trazendo um conceito do Bert Hellinger. Somos mais leais do que livres. A gente tende, é inconsciente. Se você não trouxer para o consciente o que está acontecendo no seu inconsciente, a culpa sempre vai ser do outro. O outro sempre vai ser o perpetrador. E você não vai saber se neutralizar o efeito de uma dinâmica ruim. Infelizmente, recentemente eu tive um amigo que perdeu um relacionamento. E foi por besteira. Ele não percebeu e pensa que não. O trem começou a tomar um outro destino. Tá frio aí? Aqui tá frio. Terceiro pilar. Sozinho não conseguimos sair desse emaranhado. Por isso que é bom você ter um farol, né? É por isso que é bom você ter um mentor, alguém que guia o seu caminho, alguém que te orienta, alguém que te acompanha para te ajudar a enxergar as dinâmicas do seu subconsciente. Quais são as dinâmicas que estão no meu inconsciente? Que eu estou fazendo e eu não estou percebendo e que estão gerando a minha própria destruição. Que estão me colocando em vulnerabilidade, que estão me fazendo passar por caminhos tortuosos, desprotegido. Né? Terceiro pilar, o terreno. Então, numa guerra, gente, tem você, o inimigo, conceitos por trás para você vencer a guerra sem chegar na luta. Conhecer o terreno. O que é o terreno? Aí é onde entra a família de origem. Bert Hellinger, ele traz um conceito de consciência. Ele traz 3 tipos de consciência. Pequena consciência, ou consciência do indivíduo. A consciência de clã, ou de grupo, que é a consciência familiar. E a grande consciência. Todos nós estamos suscetíveis a essas 3 consciências. A consciência do indivíduo, a consciência de grupo ou de clã e a grande consciência. Todos nós estamos sofrendo efeitos dessas consciências. Então, se você não entender e se posicionar nisso daí, você vai ser refém do acaso. As coisas vão acontecer com você.
E a intenção desse curso é te preparar e não ser como é que fala? Uma rolinha. Para não ser aquele garoto indefeso diante de uma situação. E sim, agir estrategicamente em prol de beneficiar o seu trabalho, beneficiar a sua vida, beneficiar seu relacionamento. Construir algo. Hoje em dia as pessoas elas não estão conseguindo construir. Então, quais são os pilares que a gente está tratando aqui? Primeiro, conhecer a si mesmo e o inimigo. Vencer sem lutar. Terceiro, o terreno. E o quarto pilar, o comandante. Ter essa postura de autorresponsabilidade, ter essa postura de comandante sobre a sua própria vida, traz total diferença. Importância de buscar ajuda com o mentor para trazer consciência e clareza. E é justamente isso. Cara, nós somos seres errantes, a gente erra. E a gente erra, se a gente erra com os outros, a gente não vai errar com a gente. Então essa dinâmica, isso acontece o tempo todo. Eu ia falar o contrário, né? A gente erra com a gente mesmo o tempo todo. E é justamente, cara, parar um ciclo destrutivo, encerrar uma história de dor, encerrar um momento que, cara, não faz sentido. Uma situação de pobreza, de dificuldade. E começar a criar coisas que eu quero de fato para a minha vida. O que eu realmente quero. Começar a construir essa nova história. Começar a construir essa nova fase. É possível? Claro que é. Isso é bíblico. Isso está disponível para todos nós. A pergunta é, como que você gera esse ciclo de prosperidade na sua vida? Você vai precisar de passar por um deserto. Você vai precisar de passar por uma fase de construção, de descoberta de valores, de interesses, o que eu quero de fato, o que eu não permito mais na minha vida, como que eu quebro essas lealdades invisíveis, como que eu quebro essas dinâmicas sistêmicas que me aprisionam a uma escassez, que me impedem de dar um passo adiante, que me faz repetir esse ciclo. É justamente isso que está por trás do conceito de você se tornar um governante da própria vida, um reinante. Então, o comandante, a postura do comandante diante dessas dinâmicas, para tudo aquilo que você está vivendo. Então, a espinha dorsal do nosso curso, do nosso treinamento, Amor em Guerra, é o quê? Primeiro pilar, conhecer a si mesmo e conhecer o outro. Tomar consciência, né, do seu próprio script familiar e do script familiar do outro. Segunda, vencer sem lutar. O princípio do livro A Arte da Guerra é essa. Você vencer uma guerra sem chegar ao confronto. Sem chegar ao momento de guerrear propriamente dito. Porque a verdadeira arte da guerra é você conseguir finalizar sem chegar. Porque quando chega no confronto, na batalha, a guerra já está perdida para ambos. Não existe mais guerra. Terceiro pilar, o terreno. Conhecer esse conceito, né, de consciência. As consciências às quais eu estou disponível, às quais eu estou disposto, que eu estou vulnerável a elas. Que consciências são essas? São três consciências. A consciência do indivíduo, a consciência de clã ou de grupo e a grande consciência. Nós sofremos efeitos dessas consciências. Isso acontece com a gente. Se você não se planejar, se você não se posicionar estrategicamente, isso acontece na sua vida. E você é mais um refém. Esse é o motivo pelo qual a maioria das pessoas, elas não estão conseguindo se relacionar. Por quê? Porque estão indo despreparadas.
Entende? E o último pilar, quarto pilar, o comandante, a autoliderança. Essa postura sistêmica, ela é fundamental. Você assumir a responsabilidade daquilo tudo que acontece com você. Isso para mim foi muito desafiante. Assumir esse lugar de comandante. Por quê? Porque na minha vida os problemas que aconteciam, sempre o problema era o outro. Eu adotei uma postura de vítima para muitas situações na minha vida. E aí, quando eu decidi assumir essa postura de comandante, o mundo se voltou contra mim. E era simplesmente consequência do que eu já estava plantando. Eu estava colhendo frutos daquilo que eu tinha plantado. Fica até mais leve quando entendemos que existe um pilar entre o casal e, no caso, o relacionamento. Exatamente. Estava explicando aqui, ó, quando duas pessoas decidem se unir, nasce uma terceira pessoa, que é o casal. É uma entidade. Essa entidade que nasce, chamada casal, ela tem desejos, ela tem anseios, ela tem expectativas, ela tem vulnerabilidades. E se ambos não souberem lidar com isso de uma forma adulta, ela morre. É isso que acontece. Então, nós vamos passar aqui, né? Quais são os 13 capítulos do livro? Quais são os capítulos do livro A Arte da Guerra? Capítulo número 1, planejamento. Então, Sun Tzu diz o seguinte: toda batalha é vencida antes mesmo de começar a guerra. Então ele traz esse conceito, vencer a batalha antes de começar. E a guerra, gente, ela é vital para o Estado. Ela é necessária. Ok? E ela tem alguns fatores, né? São 5 fatores, que é a lei moral, o céu, a terra, o comandante e a doutrina, a organização. São os pilares que a gente acenou agora. Eu fiz um resumo, eu vou entregar no grupo o resumo deste material, tá? Através de um mapa mental. Então, se você está aqui na live e ainda não faz parte da nossa comunidade, eu te convido a estar entrando para a nossa comunidade, porque lá eu vou entregar todo o material. Estou entregando áudios diário. Hoje eu já entreguei um áudio poderoso. Todo dia a gente está entregando um áudio lá com material complementar para te ajudar a entender, cara. Isso tá ligado ao meu propósito. É uma coisa que mexe muito comigo. Cara, eu falei assim, cara, eu vou contribuir para que as pessoas se tornem mais felizes. E é impossível, cara, você ser feliz sozinho. Você precisa de ter alguém. Você tem que saber lidar com o outro. Então, não é o amor que acaba. E a terceira pessoa que morre após muitas frustrações, porque muitas... Você entendeu tudo, Edivânia. É exatamente isso. Não é o amor que acaba, é o casal, é essa entidade que morre. Morreu a entidade casal, são 2 indivíduos. Aí começa o pau, aí a guerra está perdida, aí começam os confrontos, aí é só ladeira abaixo. Entende? Então tem muitas pessoas tentando ressuscitar o casal sem saber o que fazer, mas porque é uma guerra invisível, você não enxerga. Enquanto essa pessoa, essa terceira entidade chamada casal estiver viva, o indivíduo, os 2 indivíduos conseguem vencer a guerra. Morreu essa terceira, acabou a guerra. A guerra está perdida. Aí é só ladeira abaixo. Você não pode esperar depois disso o melhor do outro, que você não vai ter. E o outro também não pode esperar o seu melhor, porque você não vai dar, você não vai entregar. Entende?
Esse é o que acontece com grande parte dos relacionamentos hoje. Gente, eu olho para um casal e eu já vejo se aquilo ali vai dar fruto ou não. É uma dinâmica, cara. Você vê na linguagem corporal dos dois. E se você não quebra essas amarras, se você não quebra essas lealdades, se você não quebra essas feridas, se você não acaba com esse trem, você vai continuar sendo refém do acaso, do acontecimento. Você entra para uma relação, você começa a namorar, você começa a se relacionar com alguém, vira aquela coisa maravilhosa, mas com uma data de fim. Com um curto espaço de tempo, daqui a pouquinho acaba. Por quê? Por conta de uma série de dinâmicas que estão contra a gente, que eu quero ajudar vocês a fortalecer. A intenção desse curso é te dar ferramentas. Ferramentas emocionais, ferramentas mentais para lidar com isso. Porque é impossível, anota uma coisa, é impossível ser feliz sozinho. Você precisa entrar num relacionamento. Você precisa se abrir. Se você quer de fato conhecer a verdadeira felicidade. Você tem que se abrir. E isso bate de frente com muita coisa que estão entregando hoje. A intenção aqui não é te ensinar táticas de como conquistar alguém. Não é isso, cara. É você se tornar o comandante da própria vida. E saber, de fato, dar importância para o que é de fato importante. Tá? Então, o primeiro capítulo do livro é o planejamento. É se planejar. É avaliar o propósito, o contexto, os recursos disponíveis, os riscos envolvidos. Quais são os riscos que estão inerentes? E com uma aplicação, né? Mas vou te fazer algum conjunto de perguntas, anota porque elas são poderosas. Quem eu sou? Quem sou eu quando não existe expectativa? Quem sou eu quando não tenho nada a entregar? Eu criei um método chamado arquitetura do não. Ou melhor, né, o método, método livre. E o segundo pilar do método livre é inutilidade. Quem eu sou na inutilidade? Anota essa pergunta. Quem é você sendo inútil para os outros? Quem você é na inutilidade? Isso foi uma dinâmica muito poderosa que eu aprendi, que vou até fazer aqui com vocês aqui, ó. É assim, ó. Tá vendo isso aqui, ó, esse negocinho de caneta? Como que eu sei que isso aqui me ama? Assim, ó. Eu abro. Aqui, ó. Se ficar porque me ama. Se for embora porque não me ama. Entender isso, qual que foi a consciência que eu tive, né? Qual que foi o despertar que eu tive? Eu falei, cara, não faz sentido eu segurar sabendo que isso aqui não me ama. Então, eu caminho dessa forma com todo mundo. Assim você consegue peneirar, você consegue entender as dinâmicas. E aí, aquelas pessoas que de fato querem estar com você na inutilidade, essas merecem a sua companhia. É sobre isso. É entender essas dinâmicas invisíveis que aprisionam as pessoas e muitas vezes você está querendo segurar. Não, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Isso não funciona. Isso não é amor, isso é apego. Você não consegue segurar isso por muito tempo. Então, quem sou eu? Pergunta poderosa aqui para esse capítulo 1. Quem sou eu na inutilidade? Quem é você quando não tem nada a entregar? E quem é você também na inutilidade do outro, né? O que eu estou buscando? O que você busca? Quando você se abre para uma relação, o que você está buscando?
O que você quer, de fato? O que você realmente espera do outro, de um parceiro, no caso? O que você espera de fato? E fazer uma pergunta poderosa. Eu estou escolhendo porque eu quero amar ou por uma carência? Eu estou buscando isso por uma carência para preencher um vazio? Se existe um vazio, esse vazio precisa ser preenchido. E não é o outro que vai preencher, cara. Desencana daquela ideia de metade da laranja. Não existe isso, não. Então, trazendo um conceito da constelação, se você não conhece a própria história da sua família, do seu sistema familiar, as dinâmicas pelas quais seus pais se envolveram, seus avós, as pessoas nas quais que de alguma forma contribuíram para você existir, se você não entende isso, você está vulnerável. É importante você saber. Porque é uma sucessão de eventos, cara. A constelação ela vem trazendo esse conceito assim, ó, fantástico pra gente, cara. É uma sucessão de eventos, de acontecimentos. Se você não para este efeito na sua vida, você continua repetindo. Quantos clientes eu tenho falando, cara, eu tentei ser diferente do meu pai, eu tentei ser diferente da minha mãe, e acabou que eu caí no mesmo lugar. É entender essas dinâmicas e dar um fim nessas histórias ruins. É possível? É possível, a gente está aqui trabalhando isso. Você tem que tomar uma postura de adulto e falar, chega. Eu amava aquela frase, né? Agora vai, agora vai. Até que um dia eu falei assim, cara, agora chega. Chega, cara. Então, primeiro capítulo, planejamento. Segundo capítulo, hoje, gente, a gente está fazendo um amaranhado aqui, um apanhado, uma visão geral do curso, tá? Que a gente está fazendo. Vão ser um total, eu estou planejando aqui 7 lives no Instagram. Toda terça e toda quinta nós vamos estudar um capítulo, nós vamos aprofundar no Amor em Guerra. E estou entregando conteúdos no grupo, no WhatsApp, tá? Áudios diários e também um esquema, um infográfico com apoio da inteligência artificial, né? Eu consigo fazer isso num piscar de olho e ficou fantástico. Um material visual para você se localizar, para você absorver o conteúdo que eu quero passar para você aqui, que é show de bola. É fantástico e está sendo gratuito, tá? Se você quiser entrar no grupo, me manda uma mensagem, o link está na bio também. Entra lá no nosso grupo, vem participar com a gente, porque eu tenho certeza que você vai adorar o conteúdo que eu estou entregando lá, que é um conteúdo de muito valor, tá? Agregado. Essa live eu vou subir para o YouTube, porque lá eu vou alcançar mais pessoas também. O meu intuito é esse, chegar o maior número possível de pessoas e você pode contribuir com isso, tá? E capítulo 2, o custo da guerra. Vai acontecer todas as terças, nesse mesmo horário, exatamente, toda terça e toda quinta, às 8h59, coloca na sua agenda, não marca nada para esse horário para você estar aqui com a gente, tá? E custo da guerra. Este é o capítulo 2 do livro. Toda guerra, gente, tem um custo financeiro, um custo emocional, um custo. E no livro ele faz o seguinte: campanhas longas esgotam os recursos do Estado. Olha só, a vitória deve ser rápida. Prolongar o conflito destrói o país internamente. E o significado da guerra, gente, é mostrar que existe um algo que precisa ser combatido. E o mago é aquele que descobre o inimigo antes mesmo dele agir. Antes mesmo dele tomar uma ação. O verdadeiro mago
é aquele que entende a intenção do inimigo. E o inimigo nunca é o outro, tá? O inimigo, ele sempre está interno, ele é sempre interno. É um padrão, é uma ferida, é uma fala inconsciente, é a não percepção de uma dinâmica, é um olhar. Agora com as redes sociais, né? É uma curtida. É isso, cara, o inimigo é isso. Este é o nosso verdadeiro inimigo. E depois a coisa começa a acontecer, a guerra já está perdida. Você já perdeu a guerra. Acabou. É uma pessoa que você permite aproximar. É uma pessoa que se afasta. Você precisa entender as dinâmicas pelas quais você está suscetível a elas. Se você não para e observa, você vai ser mais uma rolinha. Chamar os seus de rolinha. Ô rolinha! E é isso, gente. É sair deste lugar de vulnerabilidade e entrar num lugar de estratégia. Sair de um lugar de uma criança desprotegida, de uma criança vulnerável, para um lugar de adulto, consciente, estratégico, tomador de decisões, que decide a própria vida e que escolhe ser feliz. Felicidade é uma escolha, independentemente das circunstâncias. E é impossível, anota isso, é impossível ser feliz sozinho. A felicidade, ela depende da dinâmica social. É necessário você viver a verdadeira felicidade. Você está em comunhão com os outros. Nós somos seres sociais. Caso contrário, você não nasceria de duas pessoas, de um pai e de uma mãe. A gente precisa aprender a lidar. Você precisa aprender a viver. Adoro aquela música. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Pois é. Você tem que aprender a viver. Então, o capítulo 2 do livro diz sobre o custo da guerra. E a guerra, quanto mais ela se prolonga, mais custosa, mais danosa, mais recurso ela consome. Recurso emocional, recurso financeiro, sofrimento. Tá? E num relacionamento, num casamento, numa relação amorosa, se você não souber neutralizar isso o mais rápido possível, a terceira entidade morre. Simples assim. Capítulo 3 do livro: Vencer sem lutar. Vencer a guerra sem chegar no confronto. Como que eu faço isso? A suprema, isso aqui talvez seja o epicentro do livro. A suprema arte da guerra é dominar o inimigo sem lutar. Quem quebrar a resistência do outro sem derramamento de sangue, esse é o ápice da habilidade. Quebrar a resistência do outro sem derramamento de sangue. É o ápice. O verdadeiro dominador da guerra, da arte da guerra, é aquele que vence a guerra sem lutar. Se não o mais importante capítulo do livro, tá? Para mim ele é o principal. Você entender essa dinâmica de você vencer uma guerra. O que muitas pessoas chamam de guerra, gente, é só consequência da guerra. É uma guerra perdida. Essas guerras que a gente vê
nos livros de história, na internet, esses confrontos, esses mísseis, essas coisas, cara, isso é o fim da guerra. A guerra de fato já aconteceu, ela já foi perdida. Quantas guerras são vencidas sem nada acontecer? Só num olhar, numa dinâmica. É numa mudança de postura. Cada pedra no caminho é preciso retirar. Essas pedras são as entidades invisíveis, bloqueios, traumas, feridas. Você está entendendo perfeitamente, Edivane. É justamente isso, cara. Ninguém tropeça em montanhas. A gente só tropeça em pequenas pedras. E... peraí, só um minutinho que eu mexi aqui sem querer. E na constelação, muitos conflitos do casal não pertencem ao casal. A maior parte dos conflitos que você vive hoje no seu relacionamento não pertence a vocês. Vocês estão guerreando por nada, cara. É uma mulher briguenta, é um homem banana, um homem que não se... Não é sobre isso. É algo mais profundo. São as dinâmicas invisíveis que estão influenciando na saúde do casal. E quando duas pessoas decidem viver juntas, aquele lar, aquele ambiente, ele se torna poderoso. É um reino. Pra você ter uma ideia, a instituição mais poderosa que existe na Terra é isso. É uma família. Pra você ter uma ideia, uma família bem estruturada construiu o mundo. É a história de Noé. Então a gente tem esse poder. Esse fato bíblico, né, essa história, ela veio para nos mostrar isso. Uma das lições foi essa que eu aprendi. Foi, cara, uma família bem estruturada, ela reconstrói o mundo. Um masculino e um feminino saudáveis, bem estruturados, eles têm o poder de reconstruir uma nação. Isso é privilégio para poucos? Não, isso é disponível, isso faz parte de nós, isso faz parte da centelha divina que está em você. O Espírito Santo de Deus está aí dentro de você. Só está esperando você conectar com Ele. Isso aí, o mestre dos mestres, né? Jesus, ele falou, o reino de Deus está em vocês. Ele não está lá, ele está aí. E é você acessar isso, esse lugar. Reino de Deus é um lugar que você acessa todos os dias. Então, muitos conflitos que o casal enfrenta estão ligados à fala do pai, fala da mãe. Minha filha, não dependa de homem para nada. Meu filho, mulher não presta. Essas falas, elas geram tanto estrago na vida de um indivíduo. Se você não souber encontrar essas ervas daninhas e retirá-las, tem lá no livro dos livros lá, a parábola do joio e do trigo. Se você não souber identificar o joio e tirá-lo e queimá-lo, jogá-lo fora, não dá frutos, cara. Isso mata o seu, como é que fala? A sua plantação. Aquilo que você está fazendo. Beleza. Olha aqui uma frase que eu achei legal aqui, ó. No amor, o inimigo não é parceiro, não é o parceiro, mas sim o padrão sistêmico. Presta atenção nisso. O seu inimigo não é o parceiro, é o padrão sistêmico
repetitivo. Exemplo: postura defensiva, triangulação com a família de origem, vencer sem lutar. Aqui são alguns exemplos. Vencer sem lutar significa desarmar o outro através da vulnerabilidade e do acolhimento, saindo do jogo da culpa. Saia dessa dinâmica, do jogo de medo, culpa. Decida sair dessas dinâmicas que enfraquece o indivíduo. Capítulo 4, posição estratégica. Então, tornar-se invencível depende de si mesmo. A vulnerabilidade do inimigo depende dele. Bons guerreiros se colocam em posições onde a derrota é impossível. O estrategista cria condições favoráveis antes da batalha. Olha que lindo, cara. Então, como eu falo, aquele ser que não sabe guerrear, ele vai para a batalha de peito aberto. Eu sou o cara, eu sou a cara. É o primeiro a ser morto. É o primeiro a morrer. Agora, o que vence a guerra, ele sabe as posições estratégicas. Ele sabe se posicionar. Ele entende essa dinâmica. E na constelação existem 3 leis poderosas: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio, eles são os pilares de sustentação de um relacionamento, gente. São 3 leis sistêmicas. Se você não souber usar essas leis a seu favor, elas vão contra. É a mesma coisa você saber da lei da gravidade e falar: eu vou pular do alto do prédio, mas não vai acontecer nada comigo. O que acontece se você pular do alto de um prédio? Você vai esborrachar lá embaixo, meu amigo. É o quê? É uma lei se fazendo por verdade. Existe uma lei chamada lei da gravidade que diz o seguinte: se você pular do alto do prédio, você vai machucar. É uma lei. Assim como existem as leis sistêmicas: pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Não quebre essas leis. No passado, Deus não ia para a guerra sem uma estratégia. Exatamente. Então, não quebre as leis. Pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E aí onde que entra a arquitetura do não. Eu criei um conteúdo chamado arquitetura do não. Você precisa saber construir o não. O não, ele é construído. Se você não souber construir o não, você vai viver à mercê dos outros. Não vai saber estabelecer limites saudáveis. Você não vai saber construir relações harmoniosas. Você sempre vai construir relações nas quais são tóxicas, cheias de dependência emocional, cheias de um monte de coisa que não é saudável. Estar invencível no relacionamento não significa ser impenetrável, mas sim estar tão bem ancorado no seu próprio lugar e na sua força sistêmica que a neurose do outro não consegue te desestabilizar. Vou até repetir o que eu acabei de ler aqui. Estar invencível no relacionamento não significa ser impenetrável, mas sim estar tão bem ancorado no seu próprio lugar, na sua força sistêmica, que a neurose do outro não consegue te desestabilizar. Essa é o princípio, né, da inteligência emocional. As pessoas acham que, eu tenho que ser uma máquina, eu tenho que ser uma fortaleza. Não é isso, cara. Isso é bíblico. A verdade não precisa de defesa.
Anota isso. A verdade não precisa de defesa. Capítulo 5 do livro, Energia. Olha só que legal. A combinação de forças diretas, que ele chamou de ortodoxas, e indireta, heterodoxas, geram infinitas possibilidades de manobra. Saber manipular a energia. O controle da energia é o que define o impacto. Como é que a gente aplica isso, né? Quem tenta salvar o parceiro frequentemente ocupa um lugar que não lhe pertence. Você está no lugar de salvador da relação, salvar alguém, você está num lugar que não te pertence. Você está num território inimigo. Anota isso. E depois a pessoa reclama. Por que as coisas não fluíram? Claro, cara, você foi guerreado. Você perdeu a guerra. E saber manipular, gente, energias masculina e feminina é o, como eu falo, é o segredo. Todos nós temos a energia masculina e feminina. A energia masculina é uma energia de força. A energia feminina é uma energia de nutrição. Então, se você não sabe manipular essas energias internamente, você não vai conseguir lidar com o outro facilmente. Porque muitas vezes o outro vai vir com um comportamento disfuncional, vamos dizer assim, e você vai entrar na dinâmica. Perdeu a guerra. Entende? E são esses conflitos, essas faltas de acordo muitas vezes, essas faltas de, de combinados, carregar uma convicção. Quando eu vou atender uma pessoa, eu analiso uma questão. Essa pessoa é ensinável? Por que eu analiso se a pessoa ela é ensinável? Porque se ela não for, ela carrega as convicções dela como troféu. E aí ela vai querer provar para você que ela está certa. E não existe quem está certo e quem está errado numa relação. Existem pontos de vistas. E aí essa dinâmica de não entender quem está certo, quem está errado, esse ponto de vulnerabilidade, quantas vezes, cara, eu fingia não saber para ver a postura do outro e, cara, e você vê assim, você, caramba, cara, como tá difícil. Foi por esse motivo que eu falei, cara, eu vou ensinar isso para as pessoas, não é possível. E foi um problema que eu identifiquei. Eu falei assim, cara, as pessoas não estão sabendo se relacionar. As pessoas não estão sabendo construir relações. Elas não estão sabendo manejar sua própria energia. Tanta bagunça que tem hoje na internet, tanta lorota, que gera mais confusão. Teve um cara que está vendendo um curso de sedução, ensinando frases que você vai usar para conquistar a menina. Como você usa, através do WhatsApp, como que você conquista a mulher. E aí, teve um cliente que me chegou me mostrando isso. Eu falei, tá aí depois. E depois? Ele, como assim? Você conquistou, e aí? E aí? E depois? O que acontece? Você não percebe que você vai ser um idiota, cara? Seja verdadeiro. Talvez essa pessoa não seja para você. Para de querer conquistar todo mundo. Sai dessa dinâmica. Nem todas as oportunidades são para todos. Começa a buscar as oportunidades que são de fato suas. Talvez você esteja no momento de construir, de usar essa energia para você construir sua vida, cara.
seu patrimônio, seu dinheiro, sua casa, e você está aí usando a energia para tentar mandar mensagem de WhatsApp para os outros. Sai disso. O cara ficou assim, em reflexão. Ele ficou refletindo. Isso que é uma guerra ganha, cara. A guerra ganha é aquela na qual você atinge o alvo, o objetivo que você quer de fato, o que você quer. Capítulo 6 do livro, Pontos Fortes e Ponto Fraco. Chegue primeiro, anota isso, chegue primeiro ao campo de batalha para esperar o inimigo chegar, vulnerável. Então chega primeiro no campo de batalha. Antecipe-se para você ir lá e fazer o que precisa ser feito. Seja um estrategista, não seja uma rolinha. Nem todas as oportunidades são para todos. Exatamente. Então, fica atento ao famoso, fique esperto. Chegue primeiro ao campo de batalha. Isso está no livro, gente. Isso não é coisa da minha cabeça. Estude o livro. É um livro de 2.500 anos. É o maior livro que já na história sobre táticas de guerra. Aplicado aqui à construção de vida, de relacionamentos, e usando uma ferramenta poderosa como apoio, que é a constelação. Vou te passar algumas perguntas que você deve fazer. Você conhece as feridas emocionais da pessoa que você ama? Você sabe quais são as lealdades sistêmicas que essa pessoa precisa enfrentar? Você sabe quais são as dinâmicas familiares que estão envolvidas na vida dessa pessoa? Ronan, eu não sei nem as minhas. Você está percebendo como é que você está vulnerável? É entender isso, cara. Chega, antecipe-se. Chegue antes no campo de batalha. Esteja preparado. Conhecer as dores e os gatilhos do parceiro. Este é o poder. Em vez de atacar o ponto fraco do outro, o que gera mágoa profunda. A pessoa ela tem uma vulnerabilidade. A pessoa tem uma fraqueza. E você vai lá e dá nela um tiro de bazuca. Naquele ponto, acabou a relação, meu amigo. Acabou, filho. Você matou. Então, o estrategista amoroso usa a sutileza para acolher a fragilidade do parceiro, desarmando em defesa dele. Eu não conheço e vivi até aqui tentando salvar o outro. Pois é. Então está sendo muito útil para você esse trabalho, né? Aqui, gente, é só a introdução, tá? Aqui é só a primeira live. A gente só está introduzindo aqui Você só está vendo um punhado. A gente vai aprofundar em cada um desses temas. E capítulo 7, manobras. O perigo da manobra é transformar o caminho indireto em desvantagem e a desvantagem em vantagem. Vou repetir aqui a leitura porque não ficou clara. O perigo da manobra é transformar o caminho indireto em direto e desvantagem em vantagem. A comunicação no campo, tambores, bandeiras, não sei se você lembra desse negócio, é vital para evitar o caos. E para que serve essa informação, né? Alinhamento, comunicação clara. Sem a comunicação, né, do casal, ela fica ruidosa, indireta, silêncios punitivos. O sistema ele entra em colapso. O uso de uma comunicação assertiva é a bandeira. Recomendo um livro vocês lerem chamado Comunicação Não Violenta.
A gente não percebe, cara, mas a gente usa falas muito pesadas algumas vezes que geram mais destruição do que edificação. E você saber controlar sua língua, principalmente com a pessoa que você escolhe, que você escolheu estar do seu lado, ou que você está escolhendo, é fundamental. Tem gente que não tem. Isso aqui, ó, é uma metralhadora. Você tem que saber controlar a sua língua. Mudança de posição gera mudança de dinâmica. Anota isso. Mudança de posição gera mudança de dinâmica. Se as coisas não estão fluindo do jeito que você está tentando, não desista do plano, muda a estratégia. Tenta olhar para o problema com um outro olhar. Tem uma dinâmica da PNL poderosíssima que eu estou usando na maratona, que é a estratégia Disney, que é você olhar para um problema, para uma questão, para um ponto que você quer chegar com olhares diferentes. Uma coisa é eu estar fazendo essa live aqui, eu falando aqui no olhar do locutor. Outra coisa é eu olhar para essa live com o olhar de espectador. São olhares diferentes. E quanto mais profundo for esse meu olhar, mais forte, mais informações, mais rico se torna. Todos nós temos esse poder de olhar para uma questão em ângulos diferentes. E às vezes você acha que aquilo é o problema, mas às vezes é só uma perspectiva errada. Às vezes você pode estar num ponto cego, você pode estar vivendo uma coisa assim, cara, eu não estou percebendo o que está acontecendo. Você precisa de apoio estratégico, você precisa de uma visão estratégica de alguém de fora te acompanhando. Alguém que vai te ajudar, pô, cara, me ajuda a resolver esse problema aqui, eu tô com esse desafio. Não sei. Cara, não existe nada mais poderoso do que você saber pedir ajuda. A vulnerabilidade, cara, ela é o que nos une. Cara, tô com dificuldade, eu não sei. Não existe nada mais poderoso do que isso. Cara, não sei. Você pode me ajudar? Muita gente fala não sei no sentido de não sei. Agora é diferente, cara, não sei. Você pode me ajudar a enxergar isso daqui? Gente, isso é muito forte, isso é muito profundo. Eu pago por isso, cara. É importante você pagar, investir uma grana para alguém ir lá e te apoiar. Por quê? É um dinheiro que vai te render muitos frutos, cara. Porque você está vencendo seu maior inimigo. Você mesmo. Tá? Capítulo 8. Adaptação. Então, quais são os 7 capítulos que a gente já passou, né? Planejamento. O custo da guerra. Vencer a guerra sem lutar. Posição estratégica. Energia. Pontos fortes, pontos fracos. Manobras. Eu vou acelerar porque já está ficando muito extenso aqui a live. Adaptação. Agora é o capítulo 8. Adaptação. O general precisa se adaptar às condições do terreno e mudar a estratégia conforme a necessidade. Essa flexibilidade. Duvide das suas convicções. Você sabe aquilo que você tem certeza? É isso. Duvide disso, cara. Duvide das suas convicções. Anota isso, é muito poderoso. Não seja o certo de tudo. E isso te dá flexibilidade emocional. Flexibilidade. Não adianta usar a mesma estratégia com o parceiro atual do que você usava no passado. Ou que viu seus pais usarem. Isso não funciona, cara. Cada relacionamento exige uma nova postura e quebrar velhas lealdades invisíveis. Cada fase do relacionamento, cara, são dinâmicas diferentes, exige pessoas diferentes, exige postura diferente. Cada história é uma história. Os sistemas familiares não se repetem. Você nunca vai viver uma mesma história.
Sacou? Capítulo 9. Leitura de sinais. Saber ler os sinais. Observe os sinais do inimigo. Poeira subindo, pássaros voando. Conheça o terreno para posicionar o seu exército, sempre em locais altos e ensolarados. Essa é a dica que está no livro Arte da Guerra. Como que eu aplico isso? Leitura de ambiente e metacomunicação. Perceber os microsinais de afastamento ou saturação do parceiro antes que a crise exploda. É neutralizar o problema antes dele acontecer. Busca um lugar ensolarado, a solução futura, ao invés do vale escuro. Cara, beleza, a gente está vivendo esse conflito aqui, estamos com um problema aqui, conta atrasada, beleza. O que é a solução disso? Ok? Capítulo 10. Conheça o terreno. Existem terrenos acessíveis, insidiosos, neutros, estreitos. Conhecer a topografia evita armadilhas e garante a sobrevivência. Isso é o que está no livro. Então, terreno de renovação. O terreno aqui são os sistemas familiares de cada um. Quando você se casa, por exemplo, você não se relaciona apenas com a pessoa, mas com o terreno ancestral daquela pessoa. Respeitar, anota isso, respeitar e honrar o terreno do outro, a história dos pais dele, os desafios que eles enfrentaram, é a única forma de caminhar seguro. Entende? Respeite a história do outro. Honre, edifique a história do outro. Porque o pior que tenha sido, cara, foi aquilo que deu conta. Aquilo fez chegar até ali. Esse poder de edificar a vida do outro, isso é poderosíssimo. Capítulo 11. Situações críticas. O livro descreve os estados de espírito das tropas, dependendo de quão profundas elas estão no território inimigo. Terreno de dispersão, terreno crítico, terreno mortal. No terreno mortal, a única opção é lutar com tudo para sobreviver. E aí, como é que a gente aplica isso, né, no nosso negócio, né? Como que você reage quando se sente ameaçado emocionalmente? Como que você reage quando se sente rejeitado? Como que você reage quando se sente abandonado? Como que você reage quando se sente traído? Como que você reage quando se sente manipulado? Responda essas perguntas. Qual que é a sua ação reativa diante dessas situações? Tá? Identificar o estado atual da relação. O casal está em um terreno de dispersão. Cada um para um lado. Ou em um terreno mortal, na iminência do divórcio. A iminência do divórcio, por exemplo, da separação, é o terreno mortal. Mapear o momento exato dita atitude sistêmica, necessária para salvar ou encerrar o ciclo com dignidade. Entende? Às vezes é um relacionamento que fracassou. Ok, então vamos terminar. Ok, mas vamos ser dignos um do outro. Vamos honrar a história, o momento que a gente viveu. Infelizmente a gente não conseguiu conduzir a nossa relação adiante. A gente deixou isso chegar ao fim. Ok, vamos finalizar como dois adultos para permitir que ambos possam caminhar para uma próxima tentativa, para uma próxima etapa, e não destruir um ao outro. Olha que lindo é isso, cara. Permitir que o outro tenha uma segunda chance. Olha, ainda existe amor, ainda existe esperança. Vamos finalizar essa fase e começar um novo ciclo, duas novas pessoas. Eu fiz isso com um casal, cara. Foi fantástico. Eu perguntei para ela, né? De 0 a 10, qual que era a probabilidade de acabar.
Sendo 0, vamos acabar com esse trem agora e 10 vamos salvar. Ela deu uma nota 1. Eu falei assim, já que a nota é 1, então vamos finalizar. Os dois assustaram assim, vamos, finaliza, vamos acabar e começar uma nova fase. E eles aproveitaram aquela fase, né, aquela situação, e inclusive mudaram de casa. Fizeram um investimento assim, absurdo. Os dois estão voando hoje. Olha que legal, que fantástico, entende? Capítulo 12, ataque pelo fogo. O fogo é uma arma de destruição em massa. Deve ser usada com precisão e nunca movida pela ira. Um governo não deve mobilizar um exército por raiva. O fogo simboliza as forças difíceis de controlar. E na nossa visão sistêmica, né? A raiva, ela cega o indivíduo. O ataque pelo fogo no amor são ofensas destrutivas. Cuidado com sua língua. Os segredos revelados para machucar. As fofocas. Anota isso. Não existe nada mais perigoso para um relacionamento do que fofoca. Você falar do seu cônjuge, do seu parceiro, da sua parceira para um terceiro. Isso é bíblico, cara. Cuidado. Cuidado com o que você fala do outro quando o outro não está presente. Destrói o vínculo. Entenda, quando duas pessoas se unem, nasce uma terceira pessoa que acompanha os dois. O casal. Onde você for, o casal vai com você. Destrói o vínculo, quebra a lei do pertencimento. O fogo, a paixão ou a firmeza deve ser usado para aquecer e transformar, nunca para queimar as pontes. Anota isso. Capítulo 13, chegando aqui no final. O livro diz o seguinte: inteligência. O que permite ao homem sábio vencer é a informação prévia. Conhecer as intenções do outro lado através dos espiões internos convertidos. É indispensável você coletar informações. E como é que a gente aplica isso, né? No amor, a espionagem legítima é a empatia profunda e a escuta ativa. É você prestar atenção. Larga do celular enquanto estiver com o outro. Fica atento. Você percebe que tudo isso está sob nosso controle? Investigar o que está por trás do comportamento do parceiro. Eu tenho um monte de história por trás disso. Por trás de um ataque crônico, há quase sempre uma dor sistêmica ou medo de exclusão. Compreender isso dá chave da paz. Preste atenção em 3 leis sistêmicas que regem os casais: hierarquia, pertencimento e equilíbrio. Eu vou entregar no grupo os 10 grandes princípios aplicados ao amor. Então, se você quer receber os 10 grandes princípios, esteja no nosso grupo. Eu vou mandar lá daqui a pouco, junto com o resumo dessa live. E foi um prazer estar aqui com você. Essa é só a primeira, gente. Só está começando. Se prepara. Se prepara. O amor está em guerra. E nós temos aqui quem? Generais. Nós temos aqui comandantes. Fala assim, eu sou o comandante. Eu vou vencer essa guerra. Tome a decisão de vencer essa guerra. Fechado? Adorei. Até aqui. So far, so good. Tamo junto, galera. Um abraço.